similar de Gênesis capítulo 12. Se você for ler em casa esses dois textos, você vai observar no capítulo 12 o pai de Isaac, Abraão, passando praticamente pela mesma situação. Abraão e Isaac vivenciaram praticamente a mesma coisa, com algumas diferenças. Ambos estavam passando um período de fome na terra onde habitavam e tiveram o pensamento de descerem ao Egito para buscarem lá algum socorro. Eu vejo que Abraão, no capítulo 12, a fome o empurra para o Egito. Eu vejo Isaac no capítulo 26, a fome também quase empurrando ele para o Egito. Abraão foi para Gerar, no caminho para o Egito, aonde ele conheceu Abimeleque. Abimeleque não é nome próprio. Abimeleque é um título arcaico, como rei, como presidente. Isaac também vai para a mesma região. Interessante que em Gênesis 12 você vê Abraão mentindo a respeito de quem era Sara. E você vai ver também em Gênesis 26 Isaac mentindo a respeito de quem era Rebeca. Nós vamos observar que Abraão no capítulo 12 foi alertado para não descer ao Egito, mas ele desce. Em Gênesis 26, Isaac também é alertado para não descer. A diferença é que Abraão não obedece e desce para o Egito, mas Isaac obedece a Deus e fica onde Deus o havia mandado estar. Se você for observar, a região aonde viveram os patriarcas é uma região árida. E naquela época era necessário se cavar poços quando você queria se instaurar em algum lugar. Era uma necessidade vital e as pessoas precisavam disso. Antes de plantar, antes de criar os animais, eles precisavam ter água suficiente para sobreviverem. Nos chama a atenção que tanto o pai Abraão quanto o filho Isaac são cavadores de poços. A Bíblia vai narrar que aquelas pessoas que cavavam poços na época eram pessoas chamadas de benfeitores, porque ora, toda a comunidade era abençoada através dos poços que eram cavados. Também pudera a água para nós o acesso de vida. Nós sempre dizemos e sabemos que água representa a vida tanto na agricultura quanto no nosso corpo. Tanto que o nosso corpo físico, na sua maior composição, é de água. O interessante é nós vemos também que a água é um símbolo de Deus para a nossa vida. É um símbolo de bênção, é um símbolo de fertilidade, é um símbolo da bênção divina. Então quem proporcionava o acesso à água era considerado um benfeitor naquela época. Chama a atenção que Isaac, filho de Abraão, também era cavador de poços. E Deus estava prosperando Isaac em tempos de crise. Eu tenho uma palavra ao seu coração aqui esta noite. É no tempo da crise que Deus começa a nos prosperar. Muitas vezes nós queremos esperar algo bom para dizermos que o Senhor vai fazer alguma coisa, mas Deus nunca precisou de nenhuma situação favorável para Ele trabalhar, para Ele agir na nossa vida. Então eu quero que você identifique isto esta noite. Eu não sei a provação que você enfrenta, eu não sei a dificuldade que você passa, mas no meio desse caos, Deus pode te fazer prosperar na terra. Eu não sei como está a sua vida aqui esta noite, mas a certeza é que não há impossível para Deus. Quando Deus quer operar, ninguém impede. Quando Deus quer trabalhar, ninguém o para. A Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 1 versículo 37 que para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Ei, eu quero dizer a você esta noite que você está servindo ao Deus que para Ele não tem limite. Você está servindo ao Deus que para Ele não tem impossível. Nós somos limitados, mas Deus não é. Muitas vezes nós ficamos travados, mas Deus não fica. Às vezes somos pegos de surpresa, mas Deus não pode ser pego de surpresa. Então me chama a atenção que Isaac alcança a graça de Deus. O Senhor está de olho em Isaac. E a Bíblia diz no versículo 16
que Isaac, depois de ter crescido, olha só, a Bíblia está dizendo que alguém não quer mais a presença de Isaac, alguém não quer mais Isaac por perto, porque ele havia crescido. Olha, nós sabemos e entendemos isso. É um fato da nossa vida e muitas vezes doloroso. Tem gente que só te aceita por perto, enquanto você está num nível abaixo, enquanto você está num nível inferior em relação àquela pessoa. Tem gente que só te aceita por perto, enquanto vocês estão no mesmo nível. Mas quando Deus decide te levantar, quando Deus decide te abençoar, algumas pessoas vão querer se afastar de você. Não foi diferente com Abimeleque. A Bíblia diz que ele agora está vendo Isaac honrado por Deus. A Bíblia diz que eles estão vendo Isaac plantando uma semente e colhendo 100 vezes mais. Porque quando estamos na direção de Deus, quando estamos debaixo da proteção do Senhor, o Senhor faz a nossa semente germinar, o Senhor faz a nossa semente frutificar. O inferno quer nos parar, mas o Senhor diz não, a semente vai crescer. O que eu tenho na vida dele é maior, o que eu tenho na vida dela é maior. A adversidade vem, e alguém está dizendo: Isaac, eu quero que você fique longe daqui. Por quê? Porque você está mais poderoso do que nós, porque você cresceu um pouco além de nós. Isaac, ele tinha buscado refúgio entre o povo de Abimeleque, mas a Bíblia diz que quando a bênção de Deus chega sobre ele, quando a prosperidade de Deus chega sobre ele, a hospitalidade de Abimeleque acaba. Tem gente que não vai querer ser mais hospitaleiro, porque vai reconhecer que algo novo está surgindo sobre a sua vida, porque vai identificar que tem algo sobrenatural acontecendo na tua história. É alguém dizendo: ele chegou há pouco aqui, e olha o que Deus já está fazendo na vida dele. Eu tenho algo do céu para te dizer: você vai florescer aonde as pessoas não querem que você floresça, você vai frutificar aonde as pessoas não querem que você frutifique. Tem gente esperando a tua derrota, tem gente querendo você bem longe, mas o Senhor te basta. E toda essa situação está sendo motivada por um sentimento. A Bíblia diz que eles o invejavam. A Bíblia diz que eles não estavam de acordo com o que Deus estava fazendo. O versículo 14 diz que de maneira que os filisteus o invejavam. É interessante que a inveja é algo nocivo, a inveja é algo destrutivo. O que é inveja? É um sentimento, é um complexo que envolve o desejo intenso de possuir o que a outra pessoa possui. Não, você talvez ainda não identificou. Inveja não é querer algo igual, inveja não é querer algo semelhante, inveja é querer aquilo que o outro tem. O texto está dizendo que estão querendo a plantação de Isaac, o texto está dizendo que estão querendo a colheita de Isaac, o texto está dizendo que querem a casa de Isaac. Mas quem protege Isaac foi quem o fez prosperar. Quem guarda Isaac é aquele que o chamou para triunfar na terra. É interessante, meus irmãos, que muitas pessoas vão nos observar e talvez você diga: evangelista, eu não tenho uma posse financeira boa, eu não moro numa casa própria, eu não tenho um carro do ano, mas você tem a presença de Deus. Tem gente que não consegue buscar a presença, porque Deus só se revela para aquele que busca, Deus só se revela para aquele que se humilha, Deus só se revela para aquele que o aceita como Deus. Aí alguém vai começar a te sondar, alguém vai começar a te observar, e pela vida que você retém com Deus, alguém está dizendo: eu queria ter, mas não tenho. Olhe para cá, olha para cá. Não são todos que têm a coragem de buscar ao Senhor como você busca, não são todos que têm a coragem de passar dificuldade e dizer: glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, exaltado seja o Senhor. Não é todo mundo que mesmo chorando pega a Bíblia e vem para o culto adorar a Deus. Não é todo mundo que passando alguma dificuldade no trabalho
trabalho, em casa, ainda consegue vir para o culto, se ajoelhar e falar: Deus, eu creio na tua providência, eu acredito no teu milagre sobre a minha história. Ora, a Bíblia vai dizer no versículo 17 agora, que Isaac resolve sair. Vocês querem que eu saia? Eu vou embora, já que vocês não me querem mais por aqui, já que a hospitalidade acabou, eu vou seguir o meu caminho. Sabe por que Isaac está tão confiante na sua partida? Porque Isaac entendeu que a bênção de Deus, pastor Misael, não está em lugares ou coisas. A bênção de Deus estava sobre ele. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. A bênção de Deus não está em lugares ou coisas. A bênção de Deus está sobre você. Deus decidiu colocar a bênção dele sobre a minha e sobre a tua vida. E ainda que o inimigo te queira para longe, o Senhor está dizendo: aonde você for eu vou te abençoar, aonde você for eu vou te acompanhar. Eu tenho uma promessa sobre a tua história, eu tenho algo lindo para fazer sobre a tua história. Me chama a atenção que Isaac agora no versículo de número 17, ele vai e habita no vale de Gerar. Ele sai da cidade e vai habitar no vale. Alguém agora decide morar no vale, porque tem gente pensando: se arrancarmos ele da cidade, ele não vai conseguir mais prosperar. Se arrancarmos ele da cidade, ele para de crescer. É só que o texto está dizendo que Isaac, mesmo no vale, o que é vale? Um leito de rio raso, que se seca durante a maior parte do ano. Ora, se aquele rio se seca na maior parte do ano, ficou difícil para Isaac plantar e colher, porque há uma dependência da água para a semente crescer. Não depende apenas ou exclusivamente da terra, precisa-se da água. Mas o texto vai mencionar que ele, enquanto está no vale de Gerar, a Bíblia vai dizer que esse poço que ele cava é o poço chamado Lairoi, que significa poço daquele que vive e me vê. Era o poço entulhado que o pai de Isaac, Abraão, havia cavado. Mas os filhos, nos dias de Abraão, eles também cavaram, eles entulharam o poço de Abraão. Eles entulham o poço de Abraão, e agora, anos depois, Isaac está escavando de novo. Olha só, quem cava no vale vai experimentar uma água gostosa chamada milagre. Porque se você cava em um vale, você está cavando no lugar de impossibilidade. Você está cavando em um lugar onde aparentemente não vai ter água. É só que Isaac começa a cavar. Eu tenho mais uma palavra de Deus a ministrar ao teu coração aqui. Se Deus te mandar cavar no deserto, cave, porque vai sair a água. Se Deus te mandou tocar na rocha, toque, porque vai sair a água. Tem alguém que ainda não experimentou estar ao lado de Deus, mas você conhece que o seu Deus é o Deus do impossível. E se Ele manda cavar, o milagre vem. Tem gente dizendo: ele não prospera ali, ela não prospera lá, mas Deus vai te fazer prosperar para te honrar e mostrar para os seus inimigos que o Deus que você serve é Deus. Me chama a atenção desse primeiro poço que Isaac escava. Ele mantém o mesmo nome que o pai havia colocado. E eu tenho alguns pontos a tratar a igreja aqui esta noite. Isaac respeitava o que Abraão, seu pai, tinha feito. Isaac honrava a memória, o trabalho do seu pai. Eu trago uma mensagem para a juventude que está aqui esta noite. A gente muitas vezes, no nosso zelo da novidade, a gente pode esquecer os caminhos antigos que foram estabelecidos com tanto sacrifício, com tanta labuta. Me chama a atenção que se deixarmos, muitas vezes as novidades querem tomar o lugar daquilo que
Deus sempre estabeleceu em nosso meio. A vida não começa de novo a cada geração. Eu preciso identificar que a vida, ela não começa de novo em cada geração que entra em cena. Pelo contrário, a vida é uma continuação. A vida são elos, sim, são elos. E eu preciso respeitar o que foi feito anos atrás, pelos obreiros que estão aqui no altar, pelos pais dos obreiros que talvez já dormem no Senhor, mas trabalharam, sim, ajudaram a cavar os poços. Ei, mocidade, nós não podemos retirar os marcos que foram colocados por Deus através desses homens. Nós não podemos aniquilar aquilo que já vem dando certo há tanto tempo. Muitas vezes a novidade nos coloca em perigo, muitas vezes a novidade nos coloca em uma situação complicada. Então entenda, ei, o jovem traz a força, mas aqueles que já estão há algum tempo têm mais experiência. Sim, não adianta termos força e não termos a experiência. Então a Bíblia, o que a Bíblia diz? Que nós, ou o que nós dizemos, melhor dizendo, que a juventude são os futuros obreiros do amanhã. É fato, porque nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos aprendendo com o papai, vamos aprendendo com a mamãe, e daqui a pouco a gente cresce, e a unção vem sobre a nossa vida, e junto com a unção tem a responsabilidade. Eu preciso identificar isso aqui. Quanto mais Deus te honra, mais Deus te cobra. Quanto mais Deus te levanta, mais você tem que entender: eu sou pequeno. Nós precisamos fazer como João Batista, que o Senhor cresça e eu desapareça. Nós precisamos tratar isso com a nossa alma, porque se nós deixarmos o novo tomar conta, pode ficar um negócio complicado. Me chama a atenção que essa vida que é continuação, é alicerce, é fundamento antigo. Nós precisamos tanto daquilo que é antigo, quanto aquilo que está chegando também. É só que tudo deve ser pautado. É por isso que a igreja tem o pastor, é por isso que a igreja tem a sua liderança, para orientar, para falar: esse aqui é o caminho, essa aqui é a direção. Aleluia. É bom quando nós podemos tirar proveito do trabalho alheio, e nós sabemos disso através do sacrifício de Cristo. A igreja tomou posse da bênção, a igreja tomou posse da vitória, porque Jesus se sacrificou na cruz do Calvário. Mas quando é o nosso trabalho, porque antes de Isaac cavar os seus próprios poços, ele vai escavar o poço do seu pai. Ele bebe daquela água. Aleluia. Tem água de Deus aqui essa noite. Tem água de Deus aqui essa noite. Tem água de Deus aqui essa noite. João capítulo 4, versículo 10 vai tratar da história onde Jesus está falando com a mulher samaritana. E Jesus está dizendo a ela: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria água, e eu te daria água. Mas não é uma água qualquer, é água viva. É Jesus falando com ela: a água desse poço aí, daqui a pouco você tem que voltar de novo, mas a água que eu te der vai criar dentro de você um manancial que vai jorrar para a vida eterna. Quem bebeu dessa água aqui essa noite? Quem bebeu da água aqui essa noite? Ei, o Senhor está dizendo: eu fiz de você um manancial de águas para a vida eterna. É Deus dizendo: essa terra não secará, porque ainda tem os seus mananciais. O diabo está querendo deixar a terra árida espiritualmente, dizendo: mas ainda tem manancial de Deus. Agora ele cava o segundo poço, que é o poço de Ezeque. Ezeque, que significa contenda. Versículo de número 20 de Gênesis 26. A Bíblia diz que uma contenda começa a acontecer. Por que houve essa contenda? Os pastores de Gerar e os pastores de Isaac estavam brigando por conta desse poço que foi cavado. É um egoísmo agora que está presente. Na hora de você cavar o seu poço, talvez alguém não vai te ajudar.
Na hora de você cavar o seu poço, talvez alguém não vai te estender a mão, alguém não vai aparecer, mas quando estiver tomando água fresca do poço, aí o pessoal te cerca, aí o pessoal vem sim. Quando alguém decide trabalhar, Deus honra. Eu costumo dizer que quem não serve, não serve. Eu sempre digo isso, o princípio de estarmos aqui é para o serviço, e muita gente não quer o serviço, e nós precisamos trabalhar na obra do Senhor. Alguém não quis cavar, mas quando a água estava fresca para beber, eles começaram a contender: o poço é nosso, o poço está na nossa região, essa água é nossa. Me chama a atenção que quem não trabalha cavando o poço, que quem não está ocupado cavando o poço, começa a dar trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. E eu estou trazendo aqui para o nosso âmbito eclesiástico: quem não trabalha, dá trabalho. Então, se você não quer dar trabalho, você precisa trabalhar. Você precisa estar ocupado com aquilo que Deus te mandou fazer. Porque quando nós nos ocupamos com a sua obra, Deus vai cuidando de nós. Eu estou dizendo que enquanto você se preocupa com a obra, Deus vai cuidando de você nos mínimos detalhes. Eu estou profetizando que enquanto você faz aquilo que Deus te mandou fazer, a bênção dele, você não corre mais atrás. A Bíblia diz que ela corre atrás de nós. Olha só como a situação começa a mudar. É por isso que Isaac está tranquilo. Ele está sabendo: se eu vir daqui para lá, a bênção me acompanha, porque eu estou ocupado cavando os poços. Olha só, esse princípio do terceiro poço, o poço Sitna, significa o versículo de número 21 como o poço do ódio. É o poço de Sitna. A desavença começou a acontecer, um ódio começou a aparecer. É o pior dos princípios negativos, é o ódio. Me chama a atenção que esse princípio do lado negativo é tão forte quanto o amor do lado positivo. Então agora, as pessoas estão tendo um sentimento de ódio. As pessoas agora não estão gostando, porque aonde Isaac cava poço, Deus o prospera. E em todos esses poços o povo chega e manda Isaac embora. Isaac junta a mala dele e vai. E a Bíblia agora vai narrar que ele cava o quarto poço, no versículo de número 22. O poço chamado Reobote. Reobote significa amplo. Reobote significa crescimento. Reobote significa expansão. Tem alguém que já pegou isso aqui? O poço de Reobote também vai chegar na minha e na tua vida. Há um tempo em que Deus nos dará crescimento. Há um Deus que Deus te dará amplitude. O Senhor vai ampliar as coisas. Talvez você agora, enquanto está cavando, porque não é fácil cavar aonde no impossível, não é fácil, mas daqui a pouco você vai começar a tomar desta água. Daqui a pouco você vai começar a experimentar a amplitude que Deus vai te dar. Me chama a atenção que esse poço fica a 64 quilômetros de Gerar. Cada poço que Isaac cava, as pessoas chegam e o colocam para mais longe, pensando que a bênção de Deus vai diminuir. É só que Deus está mostrando para os inimigos de Isaac que onde o Senhor o mandar, Ele o abençoará. A bênção de Deus não está em lugares ou coisas. A bênção de Deus está sobre mim e está sobre você. O inimigo está tentando tirar o teu chão. O inimigo está tentando abalar a tua estrutura. O inimigo está tentando atemorizar a tua alma, dizendo: agora não vai dar certo, agora não vai germinar como antes, agora não vai frutificar como antes. Eu quero ver ele colher 100 por 1. E colhe, porque quem faz a colheita de Isaac não é a terra. Quem faz a colheita de Isaac não é a água. Quem faz a colheita de Isaac é Deus. A tua colheita, quem está preparando é Deus.
O céu já resolveu te abençoar. O céu já resolveu se abrir sobre a tua vida. Eu não sei há quanto tempo essa prova prevalece, mas o Senhor manda dizer: os céus começam a se rasgar sobre a terra seca, e a semente que foi plantada com lágrimas vai frutificar e crescer. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi ali no poço de Reobote, a 64 quilômetros de distância, que Isaac encontra a tão sonhada paz. Sim, naquele espaço aberto, Isaac encontrou paz, Isaac encontrou prosperidade para a sua alma. Eu quero que você identifique que tem muito espaço no deserto. Eu estou dizendo para você que tem muito espaço para a gente cavar. E o Deus que dá o espaço para cavar te dá a ferramenta. Eu estou liberando uma palavra sobre esta igreja. A ferramentaria de Deus permanece aberta, não está fechada. Se você quiser se dispor ao trabalho, o Senhor está falando: as ferramentas estão à disposição dos meus filhos, as ferramentas estão à disposição da minha igreja. E a maior ferramenta que Deus nos providenciou, a maior ferramenta que Deus nos deixou é a sua palavra. É aqui que a gente sabe o lugar exato de cavar. É aqui que o Senhor fala conosco e a gente entende. Então Ele está mandando cavar no deserto, eu vou cavar lá. Então Deus está mandando ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Deus está mandando ir para a direita, eu vou para a direita. Eu vou fazer o que o Pai está mandando fazer. Aleluia. Tem espaço para todo mundo cavar na obra. Tem espaço para todo mundo cavar na obra. Então é melhor a gente se afastar do poço da contenda. É melhor a gente se afastar do poço de inveja e cavar no lugar da amplitude. Eu estou dizendo que os seus esforços não são em vão do Senhor. Eu cresci ouvindo os pastores dizendo que Deus é um bom patrão e não deve nada a ninguém. Não, eu tenho algo do céu para dizer para você: ei, não é perca de tempo você estar aqui essa noite, é investimento na tua alma. Não é perca de tempo você orar, é investimento na sua alma. Não é perca de tempo você abrir a boca e dizer: bendito seja o nome do Senhor, enquanto a prova está diante dos seus olhos. É investimento. Aleluia. O interessante é que Isaac aprende mais uma lição. Nós estamos em um culto da família. Ele aprende a selecionar a sua vizinhança. E eu não estou dizendo para você mudar da rua da tua casa, nem do teu bairro. Eu estou dizendo para você selecionar quem anda por perto de você. Porque enquanto ele estava por perto de Abimeleque, honrado por Deus, a Bíblia diz que a perseguição começou a acontecer. E sabe o que eu vejo em Isaac? Sabedoria. É Isaac dizendo: pastor Abigail, eu não vou gastar as minhas forças brigando com ninguém. Eu não vou gastar a minha energia disputando com ninguém. Porque Isaac não estava ali para isso. Isaac não procurava isso. Ele queria viver servindo ao Senhor e ponto final. Então Isaac está dizendo: eu me afasto. Eu vou me aproximar de quem tem o mesmo propósito. Eu vou me aproximar de quem tem o mesmo pensamento. Eu vou me aproximar de quem serve ao mesmo Deus. Eu vou estar com gente que me leva para o altar. Eu vou estar com gente que diz: eu vim orar com você. Não é de alguém que chega na tua casa e diz: vamos sentar, vamos tomar um café. Por que é que você quer tomar café comigo? Ah, você lembra? Aquele irmão
irmão fez isso, aquela irmã fez aquilo. Aí fica no café da manhã falando mal, fica na hora do almoço falando mal, passa no café da tarde falando mal, se deixar janta na tua casa falando mal. Esse tipo de gente, você não precisa nem abrir a porta da tua casa. Olha para cá, Deus manda te dizer, é tempo de se aproximar de quem bate na tua porta dizendo: eu vim orar com você, eu vim ler a Bíblia com você, eu vim louvar com você. Eu notei que você desapareceu nos 2 cultos da igreja, eu vim aqui para dizer que você está fazendo falta lá. Eu estou dizendo, se você tiver uma vizinhança abençoada, você estará guardado também. Aleluia. É aquele dito popular arcaico, antigo: me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Porque por mais que você diga assim, não vai me influenciar, influencia. Não vai me moldar, molda. Não vai me enfraquecer, enfraquece. É por isso que a igreja é conjecturada como um corpo. Porque o corpo não fica separado, os membros não se separam, eles estão unidos. Eu quero que você guarde no seu coração essa palavra. A Bíblia diz que agora ele sobe para Berseba no versículo 23. Se puder colocar no telão para nós, por favor. Gênesis 26, versículo 23. Depois subiu dali a Berseba. Isaac agora deixa o lugar onde ele havia encontrado o pai e vai para Berseba, de 32 a 40 quilômetros longe de Gerar. Mas sabe o que ele está fazendo? Ele está voltando para o lugar da residência favorita do seu pai. Ele está retornando para a terra do pai. Ele está retornando aonde o pai buscou as bênçãos de Deus. E o texto diz que no versículo 25, olha só: então edificou ali um altar. Isaac edifica altar. Isaac decidiu edificar um altar. E quem edifica um altar está buscando contato com o Senhor do altar. Me chama a atenção que os essenciais da vida são altar. E agora a Bíblia diz também que ele invoca o nome do Senhor e arma uma tenda. Nós precisamos de altar, nós precisamos de tenda. E a Bíblia diz que os servos de Isaac cavaram ali mais um poço. Então eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem dizendo para você essa noite: você está na casa do Pai. Você está na região que o Pai gosta de habitar quando a gente se reúne. Você está no lugar correto, o Pai está aqui esta noite. Eu não sei quantos poços entulharam durante a tua vida. Eu não sei quantas tendas que você levantou com tanto sacrifício, alguém veio jogando por terra. Eu não sei quantas vezes quiseram quebrar o teu altar só para você não invocar mais o nome do Senhor. Mas eu sei que você está na casa do Pai. Porque a tenda significa um lugar para chamar de seu. Nós estamos na tenda do Senhor aqui essa noite. Você está na casa do Pai aqui essa noite. E essa noite, encerrando essa mensagem, eu quero dizer para você: cave poços. Amém. Essa noite eu quero dizer para você: cave os poços. Você está no lugar certo e o Pai está na casa. E o pastor me deu a autorização aqui para fazer o convite. Quem saiba você aqui essa noite ouvindo essa palavra diz: evangelista, eu estou nessa situação de Isaac. É para lá e para cá, e a adversidade vem, a perseguição vem, a contenda vem, mas o Senhor está dizendo: ei, eu vou te dar amplitude. Você já está no lugar certo, agora eu vou colocar água nesse poço.
É uma água fresca que vai jorrar para a vida eterna. Quem saiba você se afastou da presença de Deus. Quem saiba por algum momento te desestabilizaram, perseguiram tanto você que você disse: eu não quero mais, eu vou deixar tudo de lado. Você deixou a ferramenta pelo meio do caminho e seguiu dizendo: não, eu vou correr de lá, eu vou fugir daqui. Mas o Senhor está dizendo: vocês estão na minha casa. Eu quero convidar alguém que ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida ao Senhor depois de ter ouvido esta palavra. Alguém em nosso meio que sente no seu coração de colocar a sua vida nas mãos desse Deus que prospera, nas mãos desse Deus que protege, nas mãos desse Deus que cura, nas mãos desse Deus que sara. Talvez você se afastou da presença e diz: eu preciso voltar, eu preciso estar mais na casa do Pai, eu preciso estar cercado dos meus irmãos. Há alguém para Jesus aqui essa noite? Se tem alguém, faça um sinal com sua mão, porque nós queremos orar com você. Há alguém para Jesus? Há alguém para entregar a sua vida ao Senhor? Que Deus te conceda uma nova oportunidade. Meus irmãos, gratidão a Deus, gratidão a esta casa, gratidão ao pastor Paulo, a todos os obreiros na minha retaguarda. Que Deus vos abençoe em Cristo, e que essa palavra seja como a semente que Isaac plantou naquelas terras, que ela produza 100 vezes mais sobre a tua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Volta o microfone a quem de direito. Deus os abençoe.